Olá, que bom que você tá aí. Obrigada pela sua amizade, pela sua parceria. E assim, a gente vai conversar hoje, nessa live, sobre a importância da vovó na alimentação infantil. Depende muito do ponto de vista, né? Essa importância da vovó. Porque no ponto de vista da avó, tem aquela história, né? Que vó é mãe com açúcar, né? Então, é a oportunidade que essa avó tem de curtir efetivamente aquela criança que, de repente, no tempo em que ela foi mãe, ela estava trabalhando, ela estava com a cabeça que a gente que é mãe hoje tem, né? Atribulada, cheia de coisas, com as revoluções hormonais, com os nossos lutos, nossas mudanças de vida depois da chegada do bebê, né? E aí essa avó agora tem a oportunidade de curtir essa criança. E aí a gente, enquanto mãe, querendo usar todos os nossos conhecimentos aí, todos atualizados sobre a alimentação das crianças, né? Tudo que a Nutri fala, tudo que, né, a gente vê aí na internet, que hoje em dia a informação está super acessível, né? E tem aí o Guia Alimentar do Ministério da Saúde, lançado em 2019, com muita coisa legal no âmbito da alimentação infantil. Tem a Rita Lobo, né, com a série da comidinha de bebê, que é encantadora. Tem os cursos da Lise, de comidinha para bebê, onde eu ensino na prática a fazer comidinha de verdade. Aquela comidinha que as vovós sabem muito bem fazer. E a gente, às vezes, não pegou esse dom, né? Essa habilidade, que antigamente era passada de geração em geração, aí, de preparar feijão, deixando esse feijão de molho para não dar gases, preparar um caldinho de carne ou de legumes, às vezes com aquelas aparas que iriam para o lixo, e que depois esse caldo nutritivo pode ser o caldo onde a gente vai cozinhar os legumes, vai cozinhar a batatinha do bebê, vai cozinhar, né, enfim, o que for pro bebê, mas que vai agregar nutrientes ali, que aquele bebê vai comer tão pouquinho, né, é tão pequenininho, então a barriguinha dele é pequena. E aí, olha só, truques da vovó, que muitas vezes a gente, né, não conviveu na cozinha com essa nossa mãe, e hoje a gente tem que aprender e tem que tentar colocar em prática, né? Então, eu vou conversar, tô só esperando ela chegar, vou conversar hoje com a Maria Letícia. A Maria Letícia, além de ter feito esse meu curso de comidinha para bebê, ela hoje é uma mãe empreendedora e ela trabalha com uma empresa de papinhas que é super interessante. O nome, inclusive, é Papinhas da Vovó. Porque no tempo que, né, há pouco tempo atrás, a gente só tinha uma opção daquelas papinhas industrializadas. E essas papinhas industrializadas, hoje a gente vê, assim, muitos de nós fomos alimentados com ela. Ela é muito cheia de amido, né? Antigamente até tinha um pouco mais, tinha algum aditivo químico ali, alguma coisa. Hoje em dia a indústria está tentando se encaixar aí nesse novo perfil de alimento saudável, não colocando tantos aditivos químicos, mas está colocando amido demais, né? E esse amido forma um paladar nas crianças. Um paladar que já tende a gostar do adocicado, né? Porque somos mamíferos, os mamíferos gostam mais do sabor adocicado. Mas esse amido ali nas papinhas, né, industrializadas, ele é tipo uma entrada desse consumidor que hoje é uma criança e daqui a pouco vai ter dinheiro, vai poder consumir os produtos dessa empresa, né? Porque percebem que a mesma empresa que vende a fórmula infantil e a papinha industrializada é a empresa que vende iogurtinho, bolachinha recheada. E aí esse trabalho da Letícia é legal porque existe uma empresa brasileira que está produzindo esse mesmo tipo de papinhas a vácuo que você, na hora que você não consegue fazer ou você não tem aquela habilidade toda que a gente estava falando no começo, né? Que geralmente são as avós que nos ensinam, você tem a oportunidade de adquirir. É claro que o ideal é você no dia a dia fazer a comida de verdade, porque a família toda precisa comer comida de verdade, né?
comendo comida de verdade, a criança também, através dos seus neurônios de espelho, ela vai se espelhar nessa família e vai ter interesse em comer, em experimentar, em participar daquela cultura familiar. E aí o que vai acontecer? Né? Essa criança, se só for exposta a papinhas industrializadas, tal, ela não vai formar, né? Não vai ter esse referencial. Mas quando é uma situação esporádica da gente ir pra rua, da gente, não deu, não consegui fazer, existem já empresas nacionais, ou seja, que não fica levando a nossa grana para fora e nem tem esse interesse só no capitalismo de formar consumidores, sim, que está preocupada mesmo em trazer uma solução para as mães. Eu tô preocupada porque a Maria Letícia era para ela ter entrado aqui na live. A gente fez um teste antes. E ela estava aqui, a gente entrou, daí agora ela não apareceu. Mas enfim, dentro desse contexto, a gente vai falar sobre isso, sobre a importância da vovó na alimentação infantil, porque cada mãe dá o melhor que pode com as ferramentas que tem. E qual era a ferramenta da hoje vó, mas que foi nossa mãe? A ferramenta dela, o conhecimento dela na época, era isso. Era talvez aquilo que a empresa passava através de uma propaganda, né? Porque, tipo, nos anos 60, rolou bem aquela questão do feminismo, né? Que a mulher... aquela coisa lá de queimar sutiã, da mulher... ir para o mercado de trabalho, que ela não precisava só ficar em casa, né? E aí a indústria aproveitou esse filão de mercado e começou a pilhar a mulher. Você não precisa mesmo amamentar, você não precisa mesmo ficar fazendo comida, ficar na beira do fogão, blá, 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 blá. Compre aqui que a gente já tem isso pronto, né? E aí hoje nós pagamos esse preço, né? Com a nossa saúde. E não foi por mal, era a ferramenta que a nossa mãe tinha. Ela tinha o direito também de ir para o mercado de trabalho, ela achou essa alternativa, ela não viu o lado mal, né? E hoje a gente acaba tendo alguns hábitos alimentares aí que não são tão legais, em decorrência da gente ter formado aquele paladar super adocicado, não ter sido muito estimulada com os sabores mais ácidos, mais amargos. E aí, né, hoje em dia tá assim. E é por isso que esse movimento bem legal que tá rolando com as mães agora é legal. Das mães se empoderarem de informação e fazerem desse jeito. Só que quando elas falam pra avó, né, que servia bolachinha maisena, que servia mingauzinho na mamadeira, né, farinha láctea e tudo mais, que não se dá mais açúcar para uma criança antes de 2 anos, o que acontece? Essa criança, né, rola umas tretas, é um conflito de gerações, né? E aí, gente, puxa vida, né? O que a mãe faz? A mãe também tem que entender o lado da avó. Porque, veja, ela veio dessa história, né? Toda avó também deu o melhor que tinha com as ferramentas que tinha. E na cabeça dela, foi a indústria até que colocou muito disso. Açúcar é afeto. Quando você dá algum docinho, você tá agradando, né? E agora a Letícia chegou. Então, vocês entenderam o contexto? Então, por isso que é legal a gente ter... Cadê você, Letícia? Eu quero te chamar. É legal a gente ter opções de empresas nacionais e que não tem esse intuito de formar um paladar aí de consumidor só para dar dinheiro, né? Gente, como é que eu faço aqui para chamar ela? A gente tinha testado, tinha dado tudo certo, né? Daí é lógico que agora na hora da live... aqui, achei. Maria Letícia do céu, diga que você está aí, que deu tudo certo. Oi, Ai, que bom, guria. Tava meio atrapalhada aqui. guri. Eu, eu saí e você não aparecia mais ao vivo para mim. Jura? Bom, Daquele deu nosso certo. teste. Que bom.
Eu fiz uma Oi. contextualização, acho que você ouviu um pouco, para a gente falar, né, que a importância da vovó na alimentação infantil, que rola essas tretas, esses conflitos intergeracionais, que cada geração vê o seu lado. Mas o quanto é importante, de um lado, a gente ter empresas que façam produtos que não tenha esse viés de formar um paladar, né, só com interesse comercial. E por outro lado, a gente também oportunizar que a vovó participe da alimentação da criança, e se a gente não quer que dê açúcar, não quer que faça assim, que faça assado, a gente mostrar um caminho legal. E também entender que a formação do hábito alimentar da criança, ela é quando isso é repetido todo dia. E a criança não fica na avó todo dia. Algumas ficam, né? Mas nem todas, né? E às vezes é aquela coisa do final de semana, de ir na casa da avó e comer lá o doce da avó, mas é uma vez por semana. Isso não vai mudar a vida da criança, né? Então a E daí importância da pode? família ter bons hábitos, né? Porque é o que a criança vê na família que vai formar um hábito. Então conta pra gente um pouquinho, Maria Letícia, quem é a Maria Letícia, quem é a da vovó Papinhas e como que isso aconteceu, pra gente desenrolar mais aqui a nossa conversa, o pessoal entender o que tá rolando. Ah, então. Antes de tudo, né, vou dizer como que a gente se conheceu, que eu acho que é bem importante, Lise, eu conheci a Lise no curso de papinhas do meu primeiro bebê, que tem 2 anos e 8 meses já. É um bebê grande da Nossa, boa. casa e que a gente foi, eu e meu marido participamos do curso de como fazer as papinhas, levamos as marmitinhas para casa. E desde então a gente aplica tudo que aprendeu, né? Pelo menos tenta, quando os avós não boicotam muito, É né? legal eles fazerem o curso junto, né, Maria Letícia? Porque daí eles entendem a contextualização. E outra pessoa falando é Exatamente. diferente da gente falando, né? Santo de casa não faz milagre, já diz o ditado, né? E É por isso verdade, que de né? É repente deu difícil, essa tem que ter forcinha uma aí. voz de autoridade, né? Para reforçar o que pode, o que não pode, né? E, bom, desde a introdução alimentar do Felipe, eu entrei de cabeça na coisa da alimentação, de como que as crianças se alimentam, o que era legal da gente fazer para a formação de paladar, né? É um caso de sucesso, ele começou comendo as duas papinhas, duas marmitinhas, né? Que a gente preparou lá, e come muito bem, até hoje, né? Que E já come seus docinhos, já tem a sua já está mais liberado, né? Come as coisas da casa, às vezes cai numa, numa ciladas assim, né? Dos quitutes, mas ele continua comendo super bem. E foi especial para a gente participar do curso, né? E junto com a que introdução bom. alimentar dele, a gente começou a usar as papinhas da vovó em casos de emergência, né? Que sempre tem, né? O mais planejado que a gente possa fazer da nossa rotina sempre tem. Então, ah, tem um dia mais corrido, um dia que a gente não conseguiu preparar comida, ou quando a gente vai sair, ia, né, visitar bastante as pessoas, em outros tempos, né, que a gente saía bastante, e a gente É, sempre teve a papinha da vovó na mochila, na bolsa dele. Não era eu que vendia, eu comprava as papinhas, né? Mas sempre gostei muito. E esse ano veio a Bebel, que é a minha bebê Bebel, a Marisabel, que chegou que em amor. agosto do ano passado. E as papinhas voltaram, né? Assim, vamos dar papinha um pouquinho também, né? Como é que a gente se vira em lugares que não que a gente tem que alimentar o bebê e tem sal, ou tudo tem açúcar, ou tudo é super difícil de dar um lanche, né?
você quer ir num parque, numa pracinha. E também surgiu a oportunidade de Viagem, né? representar. Viagem é muito difícil. Pela Muito, né? conservação. E aquela melequeira do congelado, descongelando nas mochilas, nas bolsas. Então a gente voltou a usar, né? O nosso caso, a nossa vovó não é uma grande cozinheira, apesar de ser uma boa incentivadora da alimentação saudável, não é uma grande cozinheira. E para ajudar mora longe, então a gente tem que levar as papinhas no carro, no caminho, né? Uhum. As duas E assim, vovós moram longe? uma, a gente tem uma avó só, a outra já faleceu. Então, Ah, que uma das peninha. avós mora longe e, assim, mora em Floripa, né? Não é tão longe assim, mas mesmo assim, temos que ir de carro e tudo. E o Uhum. Felipe, hoje, com 2 anos e 8 meses, continua sendo um grande consumidor das papinhas, porque nessa da pandemia, que a gente dá muitas voltinhas assim em lugares abertos, sem ninguém, aí voltou a questão, né, de onde alimentar as crianças, né? O que dá para elas, né? Se a gente vai frequentar lugares abertos, os piqueniques e tudo. Então as papinhas geralmente estão na bolsa para o passeio no E elas parque e tudo têm mais. texturas maiores, né? Para as crianças maiores. Ela respeita, tipo, aquilo que o guia alimentar fala ali em relação, né? Eu não conheço todas, mas pelo que eu vi, ele Isso, tem diferentes gramaturas, né? Para a família poder isso, também as evoluir, papinhas não ficar depois. sempre no naquele bem amassadinho, né? Sim, a única linha que é bem amassadinha é a linha 6 meses, que é amassadinho, mas mesmo assim não é liquidificado, né? É amassadinha no garfo, assim. As outras Uhum. linhas já tem pedacinhos, que tem a linha 8 meses, a linha vegana e a linha de 12 meses. Que daí essas são já preparadinhas, com pedaços grandes, mais durinhos, né? Com diferentes texturas também dentro do potinho, né? O único É, defeito que eu acho que para nutricionista é que elas não são separadinhas. Não é cada coisa é, no seu canto, né? ah, mas como vai ser esporádico, é por isso que a gente estava falando no começo, né? É importante a criança ter esse referencial do que a família come. E a família não vai comer a papinha, né? Então, Sim. ter a comida de verdade, por isso, que legal que você falou do curso, que legal que você fez o curso, e se mais gente quiser, tem também agora em plataforma online esse curso, né? Mas para uma situação assim, eventual, né? Como a gente estava falando Uhum. ali. Porque seria uma opção, acho que as nossas vovós gostariam de ter tido, né? Que no tempo delas o que tinha era os engrossantes de mamadeira, né? E uma única marca da papinha, que é essa que enfiava um monte de amido, que tem até hoje, que devido a essas mães estarem super antenadas, eles estão mudando as fórmulas, mas que a gente sabe que tem interesses muito além, né? Que tem interesse de formar paladar consumidor, como a gente estava falando ali, né? E também manda grana para fora do Brasil, deixa sujeira, né? Gasta a nossa água, nossos recursos, né? Se a gente tem opção aí de empresa dentro do nosso país que tem esse conceito mais sustentável, eu acho que a alimentação saudável Sabe ela o que é vai muito legal? além, né? Vai muito além do só nutrir, né? Ela perpassa por todas essas esferas. E o quanto a gente está Toda a educando os cadeia de nossos filhos produção, a né? É conhecer isso, importante, né? né? Comprar de uma mãe empreendedora, então é uma mãe que compra de outra mãe. Aí você não vai naquele grande supermercado que tem outras armadilhas lá, tipo, é alguém que te traz em casa aquilo que você pediu certinho, né? Eu acho que E sabe que tem um novo a perfil de marca, né, da Vovó consumidor também. Papinha, que não é uma marca minha, né? Eu sou revendedora da Vovó Papinhas, mas é uma marca, a fábrica também, a dona é uma mãe de três crianças, que também passou por isso, né? Por essa dificuldade de Uhum. encontrar um bom alimento
um bom alimento prático, né? Porque é isso, a nossa ideia com papinha não é nunca substituir a alimentação do dia a dia, né? A gente não vai oferecer papinha todos os dias para uma criança, né? Ela é para ser algo esporádico, é isso, né? Um dia de correria e tudo mais. E todo mundo passa por isso, né? Ainda que a gente super prepare, que a gente tenha as marmitinhas congeladas, que a Sim, gente. lógico. Então a gente sempre passa por isso. E o que me encantou na hora de revender a marca também é isso. É uma mãe empreendedora, os produtos são sustentáveis, as embalagens são retornáveis, né? Então eu recebo de volta as embalagens e a gente devolve para a Ah, fábrica legal. para reenvase, reaproveitamento. Uhum. Então também, né, uma preocupação do começo ao fim, né? Desde a cadeia produtiva lá com a produção orgânica, com a produção local que eles compram, né? Que é no Rio Grande do Sul, a fábrica, e a produção é toda de lá, até o descarte correto das embalagens, né? Então tem todo um Bem legal. ciclo que envolve essa alimentação, né? Mas sabe o que você falou? O curso está disponível online? Eu não sabia. O teu Sim, curso esse de. curso nós gravamos. Tipo, a gente foi meio visionário, assim, porque antes da pandemia começar, a gente gravou. Eu tenho um amigo que tem empresa de vídeo, a gente gravou, ele editou, ficou super bonitinho, assim. E aí, hoje em dia, quem tem interesse, né, conhece meu trabalho, me procura. A gente pôs numa plataforma, mas a gente não tem muito domínio técnico da plataforma, né, que revende curso. Então, a Uhum. pessoa que tem interesse pode vir acessar conosco, que a gente tem essa possibilidade também, né? Assim Ai, que como, bacana. uhum, assim como Muito tem o bom. e-book também de E alimentação, você né? está lançando Para também um livro quem novo, está né? começando. Esse já é antigo, é o e-book de introdução Ah, alimentar. Eu mando no celular das mamães que têm interesse. Ele diz o que tem que ter no pratinho do bebê, algumas dicas assim de ver. Tem assim, ó, tipo um planner para a mãe montar o cardápiozinho, como que é o pratinho, o que acontece com o bebê nessa idade, as texturas, a evolução das texturas. Ele foi todo baseado lá no guia alimentar, né? Ó, o que não pode faltar em cada etapa. Todo baseado lá no guia alimentar, só que ele é tipo um resumão, porque a mãe não tem muito tempo, né? Tipo, de ficar lendo. É maravilhoso aquele guia alimentar. Quem pode tem que ler, tem que ver, porque é bem bacana. Mas aqui é um resumão, tipo, que a mãe que tá começando a, meu Deus, meu filho tá fazendo 6 meses, o que que eu faço? Por onde que eu começo? Então aqui tem o e-book. Ele não é um e-book de receitas. A maioria das pessoas procura receitas. Não é receita, porque a alimentação, introdução alimentar de bebê, é conversar lá com a vovó. Como é que faz feijão? Como é que faz arroz? Como é que faz carne? Porque são coisas que a gente nem sempre aprendeu a fazer e que é o que tem que alimentar o bebê, é comida de verdade, né? É montar um sim. pratinho, como que eu ofereço folhas para o meu bebê, né? Que a gente ensina lá no curso, como que eu congelo de repente para ter sempre à mão. Então tem algumas dicas disso no e-book, daí tem também o curso online com tudo isso, né? E também eu acho que esses livrinhos de receitas, eles têm uma falha que é um pouco o hábito alimentar da família, né? Que às vezes você tem uma Exatamente. receita com chia, com, sei lá, mirtilo, né? Mas isso também não está Uhum. dentro do hábito alimentar da família. Então, é Não vira interessante para hábito. inspirar, né? Mas É. para a praticidade do dia a dia, a dica de como preparar o que a gente já tem hábito de comer, ele vale muito mais a pena, né? Do que. É, Porque para mim é essa a foi a questão do melhor coisa do hábito. curso, que era fazer com o que a gente Exatamente. tinha, não era para fazer coisa diferente. É para fazer arroz, feijão e É, carninha e verdurinha, né? Do que a gente tem hábito de comer. O que tem produzido na sim. região. Então, quem não tem a vovó que cozinhe também, vem fazer o curso da Lígia. E compra umas Isso papinhas aí mesmo.
para stand-by, né? E, inclusive, tem muita mãe que comprou o meu curso online e que deu para a avó assistir, porque a avó pode fazer. Olha que legal, porque agora em tempos de pandemia que a gente não tem né, não tem nem muito tempo, porque tem que trabalhar com a criança em casa, home office, nananã. Em contrapartida, a avó meio que ficou sem ver a criança, sem contato, e tá, né, um pouco mais ociosa, geralmente, né? Porque ela já tem demandas, menos demandas de trabalho, coisa assim, né? Às vezes não tá trabalhando fora. E aí, essas vós fizeram o curso e mandavam as comidinhas para família. Era uma forma de estarem Ai, que juntas, delícia. né? Estar junto, tá Aham. certo. E elas conversavam comigo, tem até um vídeo no meu Insta, tá bem antigo, está no feed, de uma avó comentando, assim, porque eu faço as perguntas, né? Ai, como era no seu tempo? Ai, qual que é a estratégia para deixar o fígado sem cheiro ruim, sem gosto ruim? E aí eu dou um tempinho, né? Aí tem o vídeo da avó respondendo para mim, assim, sabe? Tipo, eu deixava no leite. Então, veja, no tempo daquela avó, eles deixavam o fígado no leite para ele perder o cheirinho, né? Muita gente não gosta de fígado porque Sim. teve aquela experiência ruim de ter que comer obrigado, sem estar com vontade, sem estar, né? Sem estar ali no contexto familiar, né? Ou as pessoas comem e acham ele duro, com cheiro ruim, né? E isso é técnica de preparo. Aí as vovós, muitas vovós me relatam que faziam deixando no leite. Só que o que Olha é só. bom no fígado? E por que é importante na alimentação infantil? Porque ele tem muito ferro, muita vitamina B12. Assim, é um dos alimentos, é o segundo, depois do leite materno, o alimento que mais reúne atributos. É claro que ele não é completo como o leite materno, mas que mais reúne atributos nutricionais é o fígado, é o coração, são os miúdos, né? Que são órgãos dos bichinhos por onde mais tem circulação sanguínea, são os órgãos nobres. Então, imagine a nobreza da nutrição ali, né? Os vegetarianos fechem os ouvidos aí de me ouvir falando isso. Mas, enfim, né? Quando a gente não é vegetariano, a gente tem que priorizar isso, colocar uma vez por semana na alimentação das crianças nesse começo da vida, porque eles comem tão pouquinho e que nesse pouquinho tenha bastante qualidade. Aí as vovós faziam deixando no leite. Só que o leite, o cálcio do leite é antagônico ao ferro. Tipo, eles competem pelo sítio absortivo no nosso organismo. E aí, o que a gente faz? Outra técnica culinária que não é o leite e que melhora a absorção desse ferro, agregando também sabor, que é uma marinada que a gente faz e tal, né? E que aí tira o cheiro, tira o gosto. E aí a gente, né, pode atualizar as vovós com esse tipo de técnica, né? Explicando o porquê que não é mais o leite e dando uma outra alternativa que elas mesmas, nossa, que legal, ficou bom, tal. Então, o quanto, né, a gente pode se somar ao invés de se embater, né, por causa desse conflito de gerações aí. É verdade, porque vamos combinar que as vós gostam mesmo é de dar um docinho para as crianças, né? E Mas de por dizer que a quê? gente Será sabe que que no a gente tempo está delas? fazendo mal para as crianças sem dar um docinho, né? Então, mas é que no tempo delas, né, o docinho, ele era só numa situação festiva, só no final de semana, né? Não tinha esse acesso, né? E aí ele tem cara de festa, tem cara de coisa boa, né? Então vamos tentar entender o lado delas. Outra coisa, a indústria, ela falava muito. Eu tenho umas propagandas que eu achei aqui de refrigerante da década de 50. Pasme, eles diziam que o refrigerante era bom de ser dado para os bebês e tem a imagem do bebê tomando refrigerante. Duas marcas diferentes, essa mais famosona e uma outra aí, tá? Que era para dar refrigerante para os bebês, porque o fato de dar refrigerante para os bebês fazia com que eles fossem adolescentes mais bem aceitos no grupo social dos adolescentes, que é uma fase, né? Tipo, dizia que tinha até estudo disso. Tá escrito, Nossa, né? Mas veja, daí as nossas mães são dessa época.
Elas tomavam refrigerante só no final de semana, que não tinha acesso, porque era caro. Mas, ao mesmo tempo, elas estavam vendo que fazia um bem danado dar isso para beber. E elas não podiam Sim, tomar. Mas na cabeça delas, elas colocavam assim: quando eu tiver meu filho, eu vou fazer de tudo para poder proporcionar isso, né? é E aí verdade. nasceu a gente e eles proporcionaram. E nasceu o neto, eles ainda têm essa herança cultural. Então não é por mal, é a forma deles agradarem e que eles aprenderam que faz bem, né? Sim. Então, é isso que a gente tem que medir, né? Tipo, não entrar em embate e sim conversar a respeito, mas me explique mais por quê, e será que não tem alguma receita que a gente possa fazer juntas? Então, empoderar com as receitas, às vezes diminui essas tretas também, né? Porque aí é uma forma da Sim. avó participar de uma forma que a mãe aceite, né? E que a Aceito. criança também se envolva, E que criem enfim. melhores hábitos alimentares, né, do que os nossos. Que a gente possa fazer essa ruptura, né, também, sem Sim. desmerecer, né, toda essa questão cultural que a avó traz, mas também trazendo o que a gente sabe hoje, né, para a gente achar um meio termo que fique bom para todo mundo, a ponto que os nossos filhos não queiram dar doce para os seus, porque sabem, né, dessas situações, Sim. que já tiveram um senso crítico acerca disso, não foram tão expostos também, né. Até porque a Que eu acho televisão hoje em bacana, né, dia, né, Luiz, que tem as que propagandas, a gente também tá dando uma podada, né? Eu também. vejo um mundo melhor no futuro, né? E sabe o que que eu acho da introdução alimentar também dos nossos bebês? Que é sempre uma grande oportunidade para a gente olhar os nossos hábitos, né? E revisitar esses Uhum, hábitos e modificar mesmo, né? Então, aqui em casa total. teve muito disso, assim, a gente começou a fazer a comidinha dele, então, para dar o exemplo para o Felipe, a gente também não comia ou mais. Não é nem isso, às vezes não tenho tempo de fazer um lanche para mim, um lanche para eles, né? Então, se eu vou picar uma fruta, já vamos comer todo mundo, porque senão a mãe não vai comer. Exatamente. Além de comer os restos, né, dos pratos. E daí acho que o É, paladar da gente também tem tempo de mudar, né? Claro que a gente já é feito tem. assim né, de um acumulado de sabores e experiências, né? Mas também é uma Uhum. oportunidade da gente mudar o nosso hábito alimentar que sempre pode melhorar, né? Pelo menos aqui em casa, Mas a você gente sabe melhorou por muito e quê, eu acho que ainda Letícia? tem muito espaço. Hã? É, ó, além dessa questão que vai além do sabor, né, da experiência, da cultura, as papilas gustativas da gente, elas são como qualquer outra célula do nosso organismo, elas se renovam. Elas nascem, se desenvolvem e morrem. E isso é um ciclo ali de 20 e poucos dias, né? Então, quando a gente fica 20 dias, por exemplo, comendo sem açúcar, né? As células vão se renovando e as que chegam novas, elas vão aprendendo que o sabor que aquilo é o sabor, entendeu? E aí, por isso que a gente consegue se reeducar. E por isso que a presença da criança é uma oportunidade da gente treinar o nosso paladar, que talvez esteja adaptado a um outro sabor, mas que pode se readaptar ao novo. E também por isso que não é legal o açúcar para criança. Porque o açúcar para criança vai trazer esse novo sabor. E por isso que também, se a gente repetir, vai formar esse sabor. Mas quando a gente não repete, não forma. Entendeu? Então, por isso, aquele negócio que eu estava falando ali. Se vai na casa do final de semana, na casa da avó, e oferece, não vai formar o paladar, porque foi uma exposição, duas. Quando que forma o hábito? Quando você comeu 20 dias, né? Uma sequência de quase todo dia ali a mesma coisa. Entendeu? Como que a gente aprendeu a tomar Entendi. café com açúcar? Tomando com açúcar todas as vezes, mais de 20 vezes. Então, como que você aprende a tomar um café sem açúcar? Não colocando açúcar por mais de 20 dias. É mais ou menos essa a lógica. E aí, é essa a armadilha da gente
Ah, deixa um dia, daí deixa o outro, deixa o outro, deixa o outro, né? Mas deixar esporadicamente acaba não formando, porque é essa exposição repetida, né? Enfim, Perfeito, cultura gostei, nutricional, gostei. cultura gustativa. Muito legal. Que legal, olha. E sabe que eu tenho vendido muitas papinhas Não, para as mães legal também. é um comentário que fizeram aqui. E mais legal ainda é o nome do perfil da pessoa, que eu não sei o nome, mas é uma mãe descabelada. Adorei. Ela disse que ela se mudou de casa, que tá meio confuso lá a vida dela, e chegou a encomenda dela das tuas papinhas e Das salvou a vida papinhas. dela lá. Ai, olha que legal, Ai, né? que bom. Ai, essas mensagens de retorno é que são, a gente fica muito feliz com o meu Aham, empreendimento, assim, várias vezes. As mães me pedem, demais. pode ser para agora, para hora do almoço, eu digo, mas são 10 da manhã. Mas, eu mudei de casa, eu já tive questões assim, quebrou minha geladeira. De manhã eu preciso das papinhas, né? Então, nossa, é uma oportunidade e o empreendimento das papinhas tem sido uma oportunidade muito bacana de trocar experiências com muitas mães, com mães de vários, Amizades. e de vários entendimentos sobre comer, sobre o que tem que comer BLW, ou papinha, não, tem que ser o mais básico possível. Porque a gente vai criando um círculo de amizades que às vezes a gente acha que todo mundo acredita ou vê aquilo que você está vendo, É, né? exatamente. E às Exatamente. Aham. vezes vem A mães nossa assim que querem bolha, dar né? só banana e maçã. Nossa, É, mas como que a papinha tem feijão? A criança pode comer feijão com 6 meses? Como que não vai dar gases, não vai dar cólica? O que que, né? Então assim, eu com os meus, eu gosto de sempre dar as coisas mais diferentes possíveis, né? Tudo que for comida de verdade, que dá na terra plantando, ou com os ótimo. animaizinhos, tá valendo comer, né? Claro, às vezes rola uma terra também para saborear em cima, mas assim, o ideal, né? Agora, tem mães e pediatras também, né? Que a introdução alimentar vira um trabalho para aquela mãe, porque só pode dar banana, maçã, batata e frango, né? Ai, E gente. como Pois é é. difícil que até os sabores das papinhas, daí diz assim, nossa, mas tem abóbora, abobrinha, mas meu filho não gosta de berinjela. Mas como não gosta de berinjela? Ele só tem oito Quantas vezes meses. já comeu, né? Lembra do Sim, porquê que a gente tem que expor várias vezes antes de concluir que não gosta? A questão das papilas gustativas tem muito disso, né? Mas olha sim. isso, cara, E as né? papinhas, elas também são uma oportunidade para a gente ofertar até coisas diferentes, sabe? Às vezes, nas papinhas, a gente tem a linha que tem grão de bico, que tem ervilha no lugar de feijão, vamos Assim. dizer. Ou Uhum. então, frutas como pitaia, mirtilo, que tem nas papinhas. E às vezes é mais difícil da gente encontrar, ou ofertar mesmo mirtilo, imagina, para um bebezinho pequeno, né? Que é aquela bolinha, né? Pode ter o engasgo. Uhum. Então também é uma oportunidade da gente ofertar outros sabores, né? Ampliar o sabor daquela criança, né? E ultimamente Sensacional. a grande novidade da fábrica esse ano são as papinhas veganas, né? Então tem Uhum. um lançamento de todo o cardápio vegano e o que eu mais vejo que me enche assim de alegria também, que é famílias que não são veganas comprando as papinhas veganas para oportunizar a criança a provar, né? Então, na papinha Sim. vegana tem ora pronobis, tem batata Ai, que roxa, delícia. coisas que não fazem parte assim da cultura alimentar geral, né, mais tradicional, e que alguns pais, mães especialmente, porque vamos combinar que minhas clientes são todas mulheres, acho que eu tenho um homem que compra,
né? Mas assim, são geralmente mães, né? Tem mães, tem tias, avós, mas a maioria são mães. E tem optado também por essa variedade, né? Por essa variação da cultura alimentar, né? Que também é uma dificuldade para a Legal. gente. Se a gente for olhar o nosso cardápio de toda semana, ele é meio parecido, né? A gente tem Exatamente. né, As famílias aquela. não veganas acabam ficando no trivial, né? E as veganas acabam tentando, daí, para compensar os nutrientes, variar mais, né? Então, acho que a gente tem muito a aprender com a cultura dos vegetarianos, dos veganos, né? Pela combinação, por essa variedade, assim. Uhum. Proporcionar isso para criança. Por isso, aquela lista que eu falei ali do e-book, que tem bastante opções Das ali, né? variações, né? Das Para a opções. gente não ficar na mesmice, né? Para a gente se certificar que nesses 6 meses, né, entre 6 meses e um ano, que é a fase onde a criança mais tem receptividade para experimentar, a gente se certificar de que testou de tudo. E, consequentemente, a gente vai experimentar coisa que não sabia, né? Não fazia parte do contexto. Acho legal isso mesmo. Sim. E a gente mesmo, né? Os pais também provam, né? Sim, é isso que eu falei, exatamente, né? Ai, guria, mas então, daí eu falei do e-book e agora tem uma, E uma do outra livro, novidade é. Porque eu ia também, te né? perguntar como é que tá o teu livro que tá saindo do forninho aí. Então, tá, daí tem o e-book da Introdução Alimentar Prática, que eu falei. Aí, quando a criança faz um ano, também vem um monte de dúvida, né? Tá, e agora? Fez um ano, o que, que vai mudar, né? E tem bastante coisa que muda. Olha o tamanho do conteúdo do e-book. Tem bastante coisa aqui. Olha Tem só. bastante coisa legal também de conteúdo. E aqui já tem algumas receitinhas também, porque aí já dá pra gente dar uma variada em cardápio, né? E agora, já que a minha intenção é seguir crescendo aí junto com as famílias, tenho Crescendo Juntas, que é para quando a família tá na fase assim que a criança já tem mais de um ano e meio, mais ou menos, ou mais até, e segue na amamentação em livre demanda. A mãe começa a ficar cansada, né, dessa livre demanda, que livre demanda mesmo, assim, o adequado é seguir livre demanda enquanto a criança só mama. Depois que entram os alimentos, a gente tem que dar uma organizada nisso para que a criança passe a ter receptividade para esses alimentos, receber os nutrientes e para que a mãe também vá ficando livre para retomar as suas atividades e essa criança também cresça, né? Entenda as suas novas habilidades, enfim. E aí esse livro vem para isso, para ajudar essa mãe a abordar com a criança que ela já cresceu, que agora ela já tem dentinhos, já pode comer, tem até umas ilustrações legais aqui de comidinhas, que quando ela era bebê, ok, ela mamava, mas agora ela cresceu, ela já sabe comer tudo isso, já tem vários dentinhos, né? E aí vai contando para a criança, contextualizando todas as habilidades que ela tem, né? E aí traz também uma opção de organização dessa livre demanda, né? Quais horários que de fato precisa mamar? Porque tem tantas coisas para brincar, para comer, que já não precisa mais mamar tanto, né? Já dá para gente mamar ali só na hora que acorda, na hora que vai dormir. Ixi, travou? Ah, travou, gente. A live, não acredito. Não creio. Deixa eu tentar consertar aqui. Ai, tinha travado. Ai, que dó. Ah, Enfim, travou o seu, a né? ideia travou. Para vocês não travou? Travou sim, travou sim. Ai. Mas foi bem Bom, rapidinho. enfim, aqui crescendo juntas, que é essa historinha, mas que não é só a historinha. Ele também é a oportunidade da família contar a sua historinha e organizar o seu horário de amamentar, né? Combinar com a criança e na hora que a criança vem pedir mamar e não tá na hora, a família tem essa ferramenta para recorrer, para mostrar, para conversar e para crescer juntas, oferecendo outras oportunidades para a criança além do peito, né? Então,
trago aí essa Ai, que novidade bacana. também, que E foi baseado posso na que sua algumas das experiência com suas a Carol. Isso, foi a historinha é a minha historinha com a Carol, de como que a gente organizou a parte diurna, né? Que a maioria das famílias, como eu na época, tem a ânsia de resolver à noite, né? A gente começou resolvendo à noite, mas foi bem difícil resolver à noite. E depois eu descobri por quê. Quando eu me tornei consultora em desmame gradual gentil, que é porque a gente precisa organizar primeiro o dia, para a criança conseguir assimilar isso e reproduzir à noite. E aí, depois de ter percorrido o caminho das pedras, eu organizei o dia, ok? Mas hoje indico para as famílias que comecem pelo inverso, porque à noite a gente está cansada, a gente não quer que a criança faça barulho para não acordar vizinho, sabe? A gente já não está com tanta paciência. E aí, se a gente Claro, organiza antes essa livre demanda do dia, isso se reflete à noite, né? Você consegue que a criança relacione que não é hora de mamar à noite, quando que é hora de mamar, vai ficando mais fácil, sabe? Então, por entendi. isso que Nossa, surgiu a ideia do livro também, né? Assim como ai, você empreendeu aí nas papinhas, eu tô agora empreendendo também nos livrinhos, nos e-books, né? Pra gente ir ai, que crescendo juntas, literalmente. tá certo. Nossa, muito legal. Super. A tua experiência com a Carol eu acompanhei. O nosso desmame aqui foi assim, o Felipe não quis mais. Um dia ele não namorou. Mas Olha isso. a Mas por gente, quê? essa Porque experiência, mas ele já talvez, sabia comer, porque ele já sentiu já. isso. Então não é que ele desmamou sozinho. A gente pensa que a criança desmama sozinha, mas não, é porque ela percebe que ela já tem novas habilidades, né? E a gente, Hum. talvez não falando, mas mostrando isso para a criança, ele acaba deixando, né? E Que sabe idade que que ele é tinha? isso mesmo, porque aconteceu quando eu comecei a ter bancas de doutorado para acompanhar à noite, e daí que era o horário que ele era mais chegado, assim, né? Começava o final da tarde, ele começava a querer mamar mais. Claro, eu voltava para dar mamar antes dele dormir, mas já comecei a sair nesse horário do fim da tarde, que era o horário que era aquele horário, né? E ele começou a ter outros recursos, né? Com o pai, para dormir. E um belo dia ele não quis daí mais. Acho que passou a comer e a É, gente também, como você disse, a gente não começou pelo de dia, né? Com uns 9 meses, mais ou menos, a gente tirou o mamar do meio da noite, né? Então deixava mamar meia-noite, 5 da manhã, mas o do meio da noite o pai assumiu para embalar, porque eu voltei a trabalhar e era muito cedo, então se eu acordasse 10 vezes durante a noite, eu não tinha condição de trabalhar, né? Assim, com horário ai, que fixo bom que o agora, paizão eu quero só ver foi agora de com a fato Isabel se ela vai pai, mamar né? pra Porque sempre. Que Porque eu tô tem em muito pai que casa. faz a metade da criança, mas não cuida a metade da noite, pelo menos, para a mãe poder descansar, sabe? É Então, verdade. que legal, que privilégio o pai assim, né? E É, a vovó no desmame, né? Olha aí, ó, a gente acabou de falar, né, que o pai ajuda, mas como a gente está falando da vovó, eu não posso deixar de falar que a minha mãe, a vovó da minha filha, ela ajudou muito, porque ela também ajuda. A gente tem que, daí, né, mostra para a criança quais são as horas de mamar, e nas horas que não são de mamar, a gente tem que distrair a criança, praticar outra atividade com ela, outra habilidade, né? E nesse âmbito a minha mãe ajudou muito nesse quesito, né, de brincar com ela, de outra coisa, né, de até ficar com ela à noite, né? Isso que você acabou de falar que teu marido faz, né, fez. Eu pude contar muito com a vovó da minha filha. ai, Então que tá aí coisa mais boa. um aspecto da importância das vovós aí. Assim, também não posso deixar de falar que ela me sugeriu quando eu falei que eu estava, né, precisando organizar isso e que queria tirar a minha filha do peito. Ela me deu o conselho de passar chá amargo, de, né, de, sei Uhum. lá,
Na época foi do Com chá pé de amargo. mercúrio. Mas assim, né, a gente é aquele conflito de geração, né? Na geração dela faziam assim e não se tinha conhecimento de como que poderia ser feito diferente. E aí eu tive a oportunidade de entender como que eu poderia fazer e fiz diferente. Mas eu joguei limpo com ela, né? Pedi ajuda dela em outros aspectos. E aí ela Sim. entendeu e tanto que se concretizou, né? Então, a importância da vovó, né, sempre, em todas as fases da criança. Agora, em pandemia, né, para dar o suporte para a gente poder trabalhar, ficar com a criança, né, e, enfim, uma segunda mãe mesmo, né, não tem como fugir e tá sempre aí dando colo, não só para a neta, mas também para a filha, né. Para a mãe, né? É, eu acho que essa é a Uhum. ideia também do nome da marca das papinhas, você dá vovó papinhas, é justo isso, né? Para resgatar esse afeto, esse carinho, né? Essa capacidade do preparo, né? Das comidinhas, com Bem amor, legal. com tempo, né? E hoje também é quase, é óbvio que não substitui, né? Mas acho que muitas avós também, além de ir longe por causa da pandemia, ainda estão nativa, né? Trabalham. Então aquela cena da vovó Dona Benta, né, que faz bolo, que É, cozinha, não, ela vovós também cada mudaram. vez mais rara, né? Você tem uma aí, É, mas a gente, assim, né, muitas mães já não tem mais, né? Eu vejo a minha mãe trabalha, né? Hoje ela trabalha mais que eu já. Aí, então, esse tempo fora, né? Como que a gente substitui também, né? Essa rede de apoio, né? E por isso também essa ideia de que o nome da vovó Papinhas, ela também remete a isso, né? Claro, nunca é, o afeto, né, da avó é outro padrão, né? Mas no sentido da rede de apoio, né? De poder compartilhar no dia que você está lá super corrido, ou no dia que é um passeio diferente, uma saída para o parque, uma viagem, né? Que esse apoio também é sempre é. bem-vindo, né? Das avós pessoais, né? E das avós que a gente contrata nos potinhos, Isso né? aí. A minha A mãe é Michelle até fã. comentou que vovó é mamãe duas vezes. E é, né? Tipo, é mãe nossa e mãe, né? Então, às vezes, ela tem esse olhar que às vezes a gente não tem de se cuidar. Às vezes ela dá aqui essa criança, dá aqui essa papinha, ou compra aí a papinha da vovó, porque você precisa de um tempo para você fazer tua unha, para você tomar um banho decente, para você ficar no sofá sem fazer nada, né? Mas isso também a avó colabora muito, porque às vezes a gente não enxerga. Ou a gente quer socorro, mas não tem coragem de pedir socorro, né? Sim. Então, o quanto é Até a importante Simone comentou essa ali, mãe da né? mãe. De, de dicas para as mães que não têm rede de apoio, né? Que é isso, É, que é um dicas para as desafio para a mães. gente que trabalha fora, que tem outras atribuições, né? Além e especialmente de ser mãe, né? Então, de fazer a comida, né? De, de congelar e de ter um backup ali, né? Para a gente não cair nas É, armadilhas da grande indústria alimentar, que eu acho que isso é importante, das papinhas e do curso também, quando você mostra que existem substitutos para várias, né? Que várias da, classificações dos alimentos, que a gente pode ofertar o alimento, né? Praticamente qualquer alimento a gente pode ofertar, desde que ele seja alimento, que ele não seja um ultraprocessado, que ele não seja um pozinho, né? Então, né? para a mãe que não tem rede de apoio, essa organização que você propõe no curso, nos livros de fazer as comidinhas, as marmitinhas, guardar, congelar e aliado a isso, né, vendendo as papinhas da vovó, mas ter ali a papinha da vovó que ela fica no armário, ela guarda por bastante tempo, ela é bem importante, né, nessa falta de rede de apoio que
É que é a realidade de muitas mães numa cidade grande como Curitiba, por exemplo, né? Em verdade, cidades verdade. menores, às vezes, aquela mãe às vezes é suprida por uma outra avó, uma tia, uma amiga, né? Mas em cidades Vizinha, né? grandes, Aqui a gente cada meio que vez. tem medo dos vizinhos, sei lá, não sei. Mas nas cidades menores já não, né? Você pode contar, assim, tanto que tem a história lá de pedir Sim, uma xícara de trigo, uma xícara não sei o que pro vizinho. Quem daqui faz isso não faz, né? Mas é, enfim, outra coisa que eu acho sobre a questão da rede de apoio é que assim, além de faltar rede de apoio para as mulheres, está tendo excesso de informação. Excesso de informação, né? Ela acha com facilidade, né? Como que tem que ser, como que tem que ser. Mas daí essa mulher sabe que tem que ser de um jeito, né? Ou uma teoria, e daí não tem quem ajude ela a cumprir aquilo. Né? Acho que é sim. isso que também está deixando essas mulheres tão angustiadas. Tem muita gente falando que tem que ser assim, que tem que ser assim, que faça assim, que faça assado, mas não tem ninguém dando esse abraço, nem que seja um abraço virtual, né? Nessa... É, né? Muito de apontar, né? E deixa eu até falar uma coisa importante. Existe um grupo que eu acho que você nem sabe, porque eu sou do tipo que faz um monte de coisa, mas esquece de falar para as pessoas. Tem um grupo chamado Corujando Famílias, que é meu e da Marilis Ordini, que é psicóloga, consultora de famílias, atua bastante com sono, com educação infantil. E a gente, todos os dias, nesse grupo é um grupo gratuito, todos os dias a gente responde uma dúvida de mãe, a gente dá esse abraço, dá esse colo. É de uma forma virtual, mas eu até acho que a Simone participa, não participa, Simone? Né? Então acaba sendo uma rede de apoio virtual, porque a gente não pode estar junto, mas é uma rede de Sim, apoio diferente daquelas pessoas que ficam só na internet falando compre isso, faça aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado, né? Igual a solução das papinhas, né? É um produto que não tem interesses por trás, é um produto que está ali para trazer essa, né, essa praticidade no momento em que é necessário, mas não tem todo aquele contexto do mal ali, né? Que só tá te sim. jogando informação para, né, Da querer grande alguma indústria coisa em alimentar, troca. né? Porque sabe que no meu estudo de doutorado na parte da segurança alimentar, eu estudei muito isso, né? Essa estratégia das grandes indústrias de formar, né, o paladar, porque é uma grande jogada, né? Você formar um paladar infantil baseado no açúcar, na proteína, no carboidrato, né? No hambúrguer com pão, né? E É. que isso acaba, né, gerando não só as complicações. Ó, a Simone respondeu que participa lá do grupo Corujando Famílias, que você. Ah, que legal. Então, as tuas mamães aí sintam-se convidadas também. Inclusive, me Ah, sigam também, né? As meninas que seguem a da vovó Papinha, sigam a Alimentalize e vice-versa. Vamos trocando, vamos crescendo juntas, né? O que o livro traz aí de proposta. Que cresce a que criança, acho que é um cresce a família grande e cresce a gente impulsionador, né? enquanto mães, né? Enquanto mães, amigas, a Sim. sororidade, né? Que tanto se fala hoje em dia. Ei, falando nisso, tá acabando o nosso tempo. Você podia deixar o teu contato, né? Não sei se as meninas conhecem, como que faz para pedir, como que funciona. Geralmente eu faço os pedidos no WhatsApp ou pelo direct da Vovó Papinhas, que é mais fácil até aqui, né, pelo Instagram. Então chama lá no direct e as entregas são feitas quase todos os dias, né? Se precisa de uma emergência também tem. Se precisa para agora, para janta, também tem, né? Aí você manda por motoboy. A gente manda por motoboy. Eu mando por motoboy. Uhum. Tem um motoboy fixo, né, da Vovó Papinhas, que tem um preço melhor. E tem as entregas expressas, né? Que daí sim, por aplicativo de entrega.
para chegar na mesma hora, né? Ainda é um plano entrar em iFood e tal, só que é um plano para quando as coisas É, estiverem maiores, assim, porque é difícil eles ficam com o uma grana operacional. nossa que é suada para ganhar, né? É igual eu. Eu não coloco meu curso mais nas plataformas, meus e-book, nananã. Porque tudo eu que tenho trabalho de conseguir. Quando estava na plataforma, é tudo eu que vendi. E tive que deixar uma boa parte lá e dar uma dó, né? Então, já que a É, pessoa compra direto comigo, mais é para que frente, quando fica conhecido, sei lá, a gente investe, né? Mas por hora a gente, né, precisa crescer um e pouquinho primeiro. ter nessas plataformas também implica em ter uma dedicação 24 Também, horas, assim, né? Porque então também. chegou o pedido, você tem que entregar na hora. E quando eu optei também por trabalhar com as papinhas, também é para ficar mais com os meus bebês, né? Sim, eu saí Uhum. do trabalho fixo, de horário fixo, para entrar nesse ramo para empreender nas papinhas, também para ficar com eles, né? Então, às Uhum. vezes, colocar na balança, hoje ainda não estava valendo a pena, né? De, às vezes também, né, sábado, domingo. Eu respondo porque, enfim, as nossas mensagens, a minha vida pessoal e profissional, agora com empreendedorismo, A gente descobri vira que elas amiga das mães, são a né? mesma Que vira coisa, né? amiga e daí não tem dia. Não tem dia, não tem horário, Isso. E né? daí tem uma mãe que diz assim: eu preciso do almoço para agora, para domingo. Aí você é mãe, você se coloca no lugar daquela mãe, tipo, ai, ok, É, vou te mandar aí, né? Então, é isso, a gente acaba, né, invadindo as esferas, mas a ideia também de empreender também tem a ver com isso, né? Com essa dedicação às crianças, que por enquanto não me permite entrar nessas plataformas grandonas, né? Mas também não tem é. escala para isso, porque o atual modelo assim do negócio é muito pequenininho para isso, né? Para entrar numa uma grande plataforma de venda de comida e tudo mais. Mas tem algumas cidades já tem. Da vovó Mas é bom Papinhas no ter iFood. opção, né? As mães que querem pedir, às vezes não te conhecem. E então, né? Meu Deus, o que que eu compro para dar pro bebê, né? Vou ter que pedir. Daí eu Isso, acho que é bem legal. pedir. E pode pedir que a gente Amadurece entrega essa no mesmo ideia. dia, geralmente. Vamos sim. Mas por enquanto tem dado certo. Sempre que entra em contato ou precisa de alguma coisa Ai, assim que mais bom. imediata, tem conseguido atender. Com, estou bem feliz E com a a questão é que estratégia, a com gente isso precisa de que conhecer mais as mães famílias. saibam, né, que a gente existe, Isso, né? né? E Então, sempre que uma avisem as mãe me amigas, né, diz que da só vai nossa dar banana e existência. maçã, e que uma mãe me diz assim, não, eu só vou querer a papinha de banana e a de maçã, eu digo, então dá uma olhadinha lá no curso da Lizzie, vou te indicar um Instagram bacana para a gente ver como é importante, né? É. Oferecer essa variedade de Ai, é. informação, de estimular as papilas gustativas dos nossos bebês, né? Sim. Ai, amiga. Então é isso. Acho que tá dando a nossa hora. Você quer deixar mais algum Vamos. recado? Deixar um beijo pra vovó? Alguém tem uma última pergunta? Né? Um beijo para minha mãe. Um beijo pras vovós, né? Um Tem beijo alguma para as vovó aqui vovós. assistindo? Ó, Você eu sabe tô que eu vendo tenho um muita gente projeto de querida. fazer oficinas de atualização para as vovós. É que assim, online eu acho que não vai ter muita adesão, mas eu quero fazer, voltando à pandemia, né? É, roda de conversa com as vovós, com as mães, para colocar essas questões, né? Para cada uma entender o lado uma da outra e para a gente crescer juntas, tanto a vovó quanto a mamãe, a criança e tudo mais, né? E acho Sim. que vai ter bastante adesão aí, que já teve algumas famílias que me perguntaram como que funciona isso.
Inclusive, tem Verdade. algumas das É uma coisas boa ideia. que eu ofereço, porque assim, no meu Instagram, tipo, eu vou postando o que me vem na cabeça no dia, assim, eu vou esquecendo de postar coisas que eu já fiz, que eu gostaria de fazer, sabe? Sei lá, eu também não tenho tanta habilidade, né? Mas no meu site tem um pouquinho mais, assim, tudo que eu posso ajudar, né, a família aí nesse contexto, né? E aí, se quiserem conhecer, www.alimentalise.com.br, tá? Daí tem meu livro lá também, quem quiser adquirir, ou me manda o WhatsApp, a gente vai trocando figurinhas. Ah, que bacana. E para quem precisar, pode pedir as papinhas lá no direct, vai ser um prazer atender. Orgânicas, são só Então, vamos comida de deixar um beijo para as verdade, não vovós. vai Eu deixo um beijo para a amido, vovó né? Miriam, um beijo para a vovó Lena, que são as vós da Carolina, e Ai, um beijo para a sim. vovó. Como é que é o nome da vovó da Bel Paula, e do do Ah, Felipe. então É um beijo para a Paula. vovó Paula também, E é fã de né? papinha. Não é Que fã de bom. cozinhar, mas é fã de papinha. Tá tudo certo, gente. Cada um dá o melhor que pode com as ferramentas que tem. Se não tem a ferramenta da informação para preparar, vai trabalhar com as Né? ferramentas que tem, né? Mas se despertar Lá uma quem, vontade quem de se gosta muito de instrumentalizar com cozinhar. ferramenta para cozinhar, tem o curso da Liz daí. Isso. Eu vou colocar o vovô da Bel e do Felipe para fazer o curso, que ele sim gosta bastante de cozinhar, Ah, olha aí! Você sabe que tem né? muito marido também que começou a cozinhar depois do curso. As mães compram, acabam que a avó que cozinha ou o marido delas, assim, os papais. É, É bem olha, eu legal. Olha aí, acredito. mamães, fica a dica. Fica a Fica dica. de... É um bom investimento. Ó, o da Ai, Margarida, o da Mamãe Descabelada é um bom voluntário, que ele cozinha muito é a bem, né? margarida que eu tô pensando? É a margarida que eu tô pensando? A É, Margarida Faísca, não? a Ah, eu tô Margarida, falando com ela sem saber quem é a Margarida Faísca. Oi! Minha sim, amiga que é também. essa mãe descabelada aí, entre tantas mães Ai, Margarida. descabeladas, é uma. Ai, que sarro. Vamos colocar Adorei o esse Paulo para perfil, trabalhar. Margarida. Mas sabe, Lizzy, que eu lembro que no curso, quando a gente, na nossa turminha do curso, os maridos estavam muito interessados mesmo, que era o marido Sim. da Glaucia, o Fernando, o Silvio e o Danilo, o marido da Jana, também estava super interessado lá em como fazer. Eu acho que tem futuro, um curso para os pais. Olha só, né? De repente, uma parceria aí da vovó Papinhas com Alimentalize, sai umas coisas legais aí para ajudar as mães, além de ter as papinhas, né? De repente, os papais ou as vovós ajudarem nisso Fazerem também, também, seria né? ótimo, verdade. Então vamos lá. Então, que legal. Que delícia, amiga. Foi bem legal. Vamos conversar Foi uma mais? delícia. Bom conversar com você, Aham. te ver assim um pouco ao vivo, É, né? isso Que, aí. e sabe, um projeto que você não pode deixar de fazer quando voltar a coisa presencial, de abraços, beijos e babas, é aquele do Dia das Crianças. De Você brincar. foi no do Dia das Crianças? Fui, Não fui, lembrava que você tinha ido. Ah, que legal. fui. Então, temos que fazer. Fui, e eu Temos que sempre fazer. lembro do Dia das Crianças, da coisa, aquela coisa, né? Que o Felipe não queria mexer na comida, ele ficou só nojinho. Até de repente ele viu alguém mexendo no macarrão lá e daí ele queria comer, né? Não queria. Ele achou um desperdício esse negócio de brincar com comida. Já é um carinha sustentável, né? Disse, opa, pera lá, eu vou comer esse macarrão, né? Isso aí. Ah, mas é que tava lindo mesmo. Ai, Tava lindo, guria, que mas legal. lá só quando der para voltar, né? Porque era muita baba É, junto, né? não, pois é, não tem como. Mas voltaremos. Papai do céu tem planos Voltar. maravilhosos, né? Em breve teremos.
Isso Um aí. beijo grande, então. Beijo. Até a próxima. Até. Prazer falar com vocês todas. Beijo, Digo meninas que mesmo. estão aí nos comentando e nos dando coraçõezinhos. Ai, as meninas foram demais. Tem um monte de comentário. Sim, muito. Ai, Muito querida. quer ler algum? Eu até passei, ó, até do Dia das Crianças. A Angelita também foi. Tá, não, ela tá falando aqui, a É. Suzana, que amou ter conhecido as papinhas. Ai, daí pulou, peraí. Que ajuda ela nos momentos de correria, quando a frutinha não tá madura. É verdade, acontece isso também. E ali É deixa com a verdade. consciência tranquila, pelo que eu entendi ali. Ah, que legal, gente. Então tá, então contem com a gente. A gente se fala, a gente se vê. Uhum. Ai, que delícia. Então, então, que delícia. Vamos, vai ficar salvo aqui no meu IGTV. Um beijo, saúde e obrigada, vovós, né, pela sua importância aí na alimentação dos nossos pequenos. E juntas nós vamos crescendo juntas, continuamos crescendo juntas, apesar de já sermos mães, também aprendemos com essa, né, com as interferências da avó, né? Isso mesmo.